Quero inicialmente aqui parabenizar a condução de Vossa Excelência à frente dessa CPMI, ao passo que também saúdo a senadora Elisiane Gama pelo brilhante relatório. Quero fazer alguns esclarecimentos que numa comissão mista parlamentar de inquérito, quando algum indiciado alega que não foi dado direito de defesa, o que vigora numa CPMI, assim como no inquérito policial, é o indúbio pro societá. O indúbio pro réu é após a deflagração de uma ação penal. Aí sim será assegurado o contraditório e ampla defesa e tanto o Jair Bolsonaro indiciado e todos aqueles que foram indiciados e que não foram ouvidos na CPMI terão oportunidade de fazê-lo. Agora, eu também quero esclarecer que o trabalho dessa CPMI, ele não finaliza aqui. Ele só vai estar efetivamente finalizado quando todos esses golpistas forem condenados e pagarem pelo ataque à democracia que foram feitos. Foram presos inicialmente 2.151 pessoas. 1.390 foram denunciados. Nós tivemos aí presos, hoje nós temos 138 e já 7 pessoas condenadas. Nós temos que entender que quem ficou por 4 anos atentando contra a democracia não foi o atual governo. Nós tivemos 3 mandatos do presidente Lula e sempre respeitou as instituições. Ao contrário do indiciado Jair Messias Bolsonaro, que ficou 4 anos vilipendiando a Constituição Federal, participando de movimentos antidemocráticos para fechar o Supremo Tribunal Federal, participando de movimentos para fechar o Congresso Nacional, atacando a Ordem dos Advogados do Brasil, atacando os meios de comunicação, atacando a imprensa, criminalizando, ovacionando o torturador, negando ditadura. Quem não sabe viver numa democracia foi o ex-presidente e seus asseclas. Quem não sabe viver numa democracia foram eles. A tese absurda da oposição de querer atribuir responsabilidade ao presidente Lula em 8 dias de governo, quando nós temos um antecedente lógico. Nós temos aqui, em 1º de novembro de 2022, antes das eleições, acampamentos instalados em frente do QG do Exército de Brasília e em vários pontos do Exército pelos estados da Federação. Nós tivemos o partido do presidente Bolsonaro que pedia anulação de votos apenas no 2º turno, porque, claro, ali o beneficiava. Nós tivemos uma tentativa de invasão à sede da Polícia Federal. Nós tivemos queima de ônibus que espalharam pelo país. Nós tivemos um atentado à bomba à sede da Polícia Federal, perto do aeroporto de Brasília. Isso nós nunca presenciamos. Ora, nós tivemos uma presidente que sofreu um golpe. Nós tivemos o Haddad, que foi candidato a presidente, perdeu, mas respeitou o resultado das urnas. Nós tivemos o presidente Lula, que teve violado o principal bem jurídico, que é a liberdade, 580 dias preso, saiu, mas respeitou a decisão judicial. Hoje nós temos o ministro Haddad, que é ministro da Fazenda, nós temos a presidente Dilma, que é presidente do BRICS, e nós temos o Lula, que é presidente da República, mas nenhum deles atacou a democracia, nenhum deles atacou o sistema eleitoral. Agora, Bolsonaro não. Se reuniu com um hacker para invadir o sistema eleitoral. Ora, o que é isso? Que liberdade de imprensa? Que liberdade de expressão é essa? Liberdade de expressão que mata, que dói, que ofende, que fere. Se você tem, se a sua opinião fere, dói, machuca, mata, você não tem liberdade para expressar. É simples assim. A liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo protetivo para a prática de crime. É isso que tem que ser dito dioturnamente. Platão falava que a sabedoria está na repetição. Nós temos que estar repetindo isso sistematicamente. Defendemos a democracia. Essa é uma pauta de todos nós, independente do partido A, B ou C. Nós tivemos governos de direita, nós tivemos governo de esquerda, mas nenhum deles, presidente, atentou contra o Estado Democrático de Direito. Nenhum deles instigou, auxiliou, induziu e concorreu para esses crimes. A relatora foi feliz quando ela individualizou as condutas de 61 pessoas, de todos aqueles, porque o Código Penal é claro no artigo 29. Quem de qualquer forma concorre para o crime incide nas mesmas penas a este combinado na medida de sua culpabilidade. O Código Penal é claro quando no artigo 13 fala: a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei a obrigação de proteção, vigilância e cuidado.
Nós temos que entender que quem é autor de um crime é quem pratica a ação nuclear. Mas nós podemos ter mais de um autor quando se pratica essa ação nuclear por mais de uma pessoa, que é o coautor. Mas o nosso Código Penal adotou outra forma de coautoria ou codelinquência, que é a figura do partícipe, seja ele partícipe moral na forma de induzimento, que é incutir, plantar a ideia, como foi feito pelo ex-presidente, ou instigação, quando você reforça a ideia, ou no auxílio material, quando foi feito aí, determinando o deslocamento de várias pessoas para praticar atentados aqui. Nós tivemos cúpula da PM que escoltou os golpistas por quase 7 quilômetros. É isso que tem que ser dito aqui. Nós tivemos todos esses ataques à democracia antes do dia 8. Foge a razoabilidade querer atribuir responsabilidade. E essa CPI deu voz a pontos importantes. O depoimento do indiciado Silvinei Vasquez demonstrou a atuação, a utilização da Polícia Rodoviária Federal para impedir aquele momento mais sublime dentro de uma democracia, que é do sufrágio universal, no Nordeste, porque estaria ali, quer dizer, uma instituição que é de Estado, a quem eu valorizo, ser contaminada, sendo utilizado para interferir nos resultados das eleições. Contratar um hacker para burlar o sistema eleitoral. Nós tivemos a cúpula da PM, como eu falei, que escoltou por 8 quilômetros, e não fez nada. A omissão deles ali era penalmente relevante. Por isso que tem que ser responsabilizado. Nós vimos aqui o Walter Delgatti, que claramente fala que o Bolsonaro liderou uma reunião no Palácio do Planalto para solucionar ataques às urnas. Não sabe viver numa democracia, não respeita os resultados das eleições e foi eleito pelo processo eleitoral eletrônico, mas ataca quando não lhe convém, assim como fez o partido querendo invalidar o resultado do segundo turno. O Mauro Cid, nós vimos aqui a relação espúria no esquema ilegal de vendas de joias. Nós tivemos aí um general Heleno, o GSI não apenas deixou de cumprir a lei para monitorar o potencial de atentado à democracia, mas acolheu os golpistas. Veja, o general Heleno acolheu os golpistas no gabinete. Esse trabalho da CPMI está mostrando para o Brasil que a democracia é o melhor terreno para plantar e colher direitos. E quem atentar contra a democracia tem que ser responsabilizado. Seja autor, seja coautor, seja partícipe, seja a título de dolo, porque dolo não é só intenção. Isso não sou eu que estou falando, está no artigo 18. Diz-se o crime doloso quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Seja a título de culpa, quando ele deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Mas quem, de qualquer forma, concorrer para o resultado deve ser responsabilizado. E o trabalho dessa CPMI, que foi brilhante conduzido por Vossa Excelência e pelo relatório da relatora, que muitas vezes sofreu aqui, porque eu queria ver se fosse um homem que estivesse sentado ali, se esse homem seria hostilizado como a senadora foi por diversas vezes. É porque ainda nós vivemos aqui numa casa que é sexista, nós vivemos ainda numa casa que é misógina, nós ainda vivemos numa casa que é homofóbica, como nós tivemos aqui uma deputada que foi tratada com um pronome totalmente diferenciado, não foi por mero desleixo, mas foi efetivamente por uma demonstração de um comportamento homofóbico. Nós vivemos um comportamento, principalmente desse povo de direita, que difunde o ódio, que não sabe o que é viver com amor, com empatia, que não se coloca na dor do outro, que nunca foi às ruas para atender a população que mais precisa, não se coloca na dor do outro. Agora, essa casa, sim, reproduz isso. Falar que essa casa reproduz o anseio da população está longe de ser a realidade. Nós vivemos uma representatividade no Congresso Nacional que não é a representatividade da população, é a representatividade de castas. Segmentos elegem parlamentares para lutar pelos seus interesses, mas a grande massa da população brasileira, de pobre, desdentado, desvalido, sem vez, sem voz, sem educação, sem saúde, sem habitação, sem um salário digno, esses não têm representatividade nenhuma. Eu queria muito e sonho com esse dia, que entrasse por essa porta um representante maior da população preta, parda, índia, quilombola, população LGBTQIA+, pobres, mulheres, aí sim,
eu teria orgulho de dizer que no Brasil vivemos um Estado democrático de direito, em que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual ou pessoa com deficiência. Parabéns, presidente, parabéns, relatora, parabéns a todos os colegas, mesmo divergindo dos posicionamentos, mas respeitem os parlamentares. Eu sempre respeitei qualquer parlamentar quando está falando, mas eu ficava, confesso aqui, me perdoe, só um desabafo. Quando eu vinha para essa comissão, eu me sentia num espaço hostilizado. Quando eu vi o desrespeito na interferência quando um colega está falando, porque não agrada a oposição. Eu nunca interferi um parlamentar da direita que está falando. Nunca fiz isso. Estou olhando para vocês. Eu nunca fiz isso porque eu respeito, porque os meus pais me colocaram, me deram valores que passam pela ética. Meus pais me deram valores em que eu posso responder o outro. Presidente, já acabou aí, presidente. Tá bom, Presidente, já acabou, nós não queremos... Obrigado, senador Contarato. Chorei.